Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Hoje você vai conferir o julgamento das contas das prefeituras de Serra Nova Dourada, Nossa Senhora do Livramento e Dom Aquino. Mais 10 contas de câmaras de vereadores também foram julgadas. E ainda veja como foi a licitação para contratar empresa para prestar serviços gerais ao TCE. É o TCE Notícias do dia 11 de agosto que está no ar. Olá, tudo bem? Conselheiros avaliam as contas de governo da Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento. Em 2010, o Executivo de Nossa Senhora do Livramento esteve sob responsabilidade do prefeito Zenildo Pacheco Sampaio. Conforme os apontamentos feitos pelos auditores do TCE, o gestor respeitou as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal no quesito transparência. Exemplo disso foram as audiências públicas realizadas no município para debater a elaboração do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Outro ponto positivo destacado nas contas foi quanto aos gastos com o pessoal do Executivo, que foram de 51,37% da receita corrente líquida, não ultrapassando o máximo permitido, que é de 54%. O balanço apresentou algumas falhas decorrentes da deficiência do controle interno da Prefeitura, mas como esses erros não causaram danos aos cofres públicos, o auditor substituto de conselheiro Luiz Henrique Lima, relator do processo, votou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação do balanço. Nessa mesma sessão, os conselheiros também julgaram as contas da Prefeitura de Serra Nova Dourada. Confira. As contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de Serra Nova Dourada, referentes ao exercício de 2010, período administrado pelo prefeito Valdivino Carmo Cândido, foram julgadas como regulares pelos conselheiros do TCE. Um dos pontos positivos avaliados no balanço foi o valor de quase R$500 mil em disponibilidade financeira para o exercício seguinte. Entretanto, o relator do processo, o conselheiro José Carlos Novelli, identificou que a Prefeitura cometeu algumas falhas, como, por exemplo, enviar com atraso informações ao sistema Aplique e não apresentar prestação de contas de diárias, erros que geraram multa de R$6 mil ao prefeito. Voto ainda pelo arquivamento das representações de número 15.904, dígito 2 de 2010, 20.916, dígito 3 de 2010, e a fim de evitar bis in idem. Deverá o responsável por essas contas instaurar a tomada de conta especial na forma do parágrafo 1º do artigo 156 do Regimento Interno desse Tribunal, para o fim de sanar a omissão do dever de prestar contas em decorrência de diárias concedidas no montante de R$ 60.800, encaminhando o resultado dos trabalhos realizados nesta Corte no prazo de 60 dias. Tribunal de Contas abre licitação para contratar empresa para prestar serviços gerais. O procedimento licitatório é para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços gerais, como limpeza, copeiragem, garçons e portaria, incluindo recepcionista e auxiliar operacional. A licitação é da modalidade pregão presencial. Essa modalidade de licitação é caracterizada por primeiro ocorrer a abertura das propostas dos licitantes e só depois acontecer o julgamento da habilitação dos concorrentes. O credenciamento das empresas interessadas ocorreu na Escola de Contas do TCE. E logo em seguida houve a abertura das propostas. Os serviços vão ser contratados por lotes e o valor mensal estimado para o contrato é de R$ 403 mil. Mais informações sobre essa concorrência pública você pode conferir no portal do TCE, que é o www.tce.mt.gov.br, no link licitação. Prefeitura de Dom Aquino cumpre com os índices constitucionais e legais e o Pleno do TCE emite parecer prévio favorável à aprovação do balanço. De acordo com a avaliação feita na prestação de contas, o conselheiro relator Alencar Soares constatou que o Poder Executivo de Dom Aquino, durante a gestão do prefeito Eduardo Zeferino, gastou com pessoal 51,66% da receita corrente líquida, assegurando o cumprimento do máximo permitido, que é de 54%.
O TCE ainda verificou que a Prefeitura de Dom Aquino cumpriu o que determina a Constituição Federal. Um exemplo disso foi o investimento feito ao Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Magistério, que chegou a 94,26%, superando ao mínimo estabelecido de 60%. Diante desses dados, o Pleno do Tribunal de Contas emitiu parecer prévio favorável à aprovação do balanço. Entretanto, algumas recomendações foram feitas à atual gestão. A gestão cumpre os índices constitucionais da aplicação do recurso para a educação e saúde, atendendo os limites de gasto pessoal, bem como os valores repassados legislativos. Os resultados da avaliação das políticas públicas demonstram que o município de Dom Aquino apresentou na educação um desempenho melhor que a média da rede municipal brasileira em 6 indicadores. E na saúde, o desempenho foi melhor que a média do Brasil em 5 indicadores. Conselheiros julgam contas de 10 câmaras de vereadores. A jornalista Thalita Ormonde tem os detalhes desses processos. Durante a sessão plenária desta semana, os conselheiros analisaram e julgaram as contas de gestão de 10 câmaras de vereadores. São elas: Alto Paraguai, Nova Canaã do Norte, Comodoro, Araguaiana, Planalto da Serra, Colíder, Glória do Oeste, Nova Brasilândia, Nova Lacerda e Jaciara. A única conta em que nenhuma falha foi identificada foi apresentada pela Câmara de Vereadores de Nova Lacerda, gestão do presidente Rinaldo Miranda Constance. Voto no sentido de julgar regulares as contas anuais ora apreciadas, com quitação plena ao gestor. Este é o voto. Quanto ao balanço anual da Câmara de Nova Canaã do Norte, ele foi julgado regular, mas o prefeito Adalberto Amorim Coelho vai ter de cumprir recomendações, como respeitar o valor determinado por lei para subsídios pagos aos vereadores e observar o limite previsto na Constituição Federal, pertinente a despesas públicas. Já as contas das câmaras de Alto Paraguai, Comodoro, Araguaiana, Planalto da Serra, Colíder, Glória do Oeste e Jaciara, apesar de terem sido julgadas regulares, os gestores foram multados devido à constatação de gastos indevidos realizados durante o exercício. Das 10 contas julgadas, apenas as de Nova Brasilândia foram consideradas irregulares, por causa da execução orçamentária em desacordo com a Constituição Federal. Essa falha também fez com que o gestor Ézio José Neto fosse multado em R$ 760. Nós ficamos por aqui. Todos os processos citados nessa edição já estão disponíveis no portal tce.mt.gov.br no link Pauta de Julgamento. Acesse e confira. Nos vemos amanhã neste mesmo horário. Até lá. O homem é capaz de coisas terríveis. E as consequências são ainda piores. Todos os anos, as queimadas arrasam Mato Grosso, causando prejuízos, desabrigando famílias e ferindo pessoas. Mato Grosso unido contra as queimadas. Todos juntos venceremos essa batalha.